Pessoal, bom dia. E aí, como estamos? Então, vamos dar início à nossa segunda aula acerca de sinais vitais, assunto extremamente importante, principalmente na prática de enfermagem. Então, vamos dar continuidade em relação ao pulso. Eu falei na aula passada em relação ao pulso, mas só para relembrar e dar continuidade, né? Então, o pulso é a delimitação palpável da circulação sanguínea percebida em vários pontos do corpo. Existem diversos locais que você consegue palpar o pulso, é que se constitui como um indicador do estado circulatório. Se o paciente está com pulso filiforme, um pulso fraco, isso evidencia que o paciente pode estar com um débito cardíaco diminuído, não é assim? E se o paciente está com um pulso forte, consequentemente pode ser uma resistência sanguínea e que esteja levando a isso, né? Aumentando, por exemplo, a pressão arterial, enfim, aumentou o ritmo cardíaco. Às vezes, algumas situações, como por exemplo o exercício físico, faz com que o ritmo cardíaco aumente e, consequentemente, o pulso, ok? Então, como eu falei aqui, os fatores que influenciam o pulso: exercício, temperatura, as emoções, algumas medicações, a gente classifica como fármacos, né? Hemorragia, mudanças posturais e condições pulmonares. Então aqui são fatores, só relembrando que a gente já discutiu isso na aula passada, né? Os locais. Tem um local temporal, que é acima do osso temporal da cabeça, né, gente? Aqui é temporal, certo? Carótido, apical, quarto e quinto espaço intercostal, na linha clavicular média. Então, a linha clavicular média, certo? Então, quarto e quinto espaço intercostal. Então, aqui, um espaço, dois espaços, três espaços, quarto espaço. Então, do quarto ao quinto espaço intercostal, ok? É o apical. O braquial, certo? Ulnar, no lado ulnar do pulso do antebraço, existe o radial, existe o ulnar, radial e ulnar, ok? Ou ulnar, melhor dizendo. Poplíteo, atrás do joelho, não tem como me abaixar, mas atrás do joelho. Tibial posterior, ao lado interno do tornozelo, abaixo do maléolo. O que é maléolo, professor? É aquele ossinho que fica na lateral, não tem? Que é danado pra gente bater nos cantos. Dá um choque, né? Um choque terrível. Então, ao lado interno do tornozelo, abaixo do maléolo, ok? A artéria dorsal do pé. A parte dorsal do pé, gente. Tem a parte ventral e por cima do pé, certo? Eu acho que eu coloquei aqui alguns desenhos. Aqui, artéria tibial, certo? Poplíteo, enfim. Deixa eu ver se tem outros aqui. A femoral. A gente faz gasometria, então tem que achar a artéria femoral. Ok, artéria pediosa, o dorso do pé. Radial, carótido, poplíteo, que é atrás do joelho, por trás do joelho, braquial, enfim. Frequências cardíacas, né? Valores aceitáveis. Observe, gente, que com o passar da idade, né, vai diminuindo a frequência cardíaca. O latente. O latente é o que mama, né? O bebezinho que ainda está na fase de aleitamento materno, tá? Amamentação. Então, de 100 a 160 batimentos por minuto. Pré-escolar, 90 a 140. Escolar, 75 a 100. Adolescente, 60 a 90. Né? Aí adulto, 60 a 100. Observem que adolescente e adulto equivalem, né? Então, vamos falar hoje de respiração. Então, o que seria respiração? Lembrando que respiração é a junção da inspiração com a expiração, certo? Então, a junção da inspiração com a expiração dá esse o nome de respiração. Então, é um mecanismo que faz com que o corpo troque gases, né? Então, a pessoa inspira, ocorre a hematose, né, a nível sanguíneo, não é isso?
lá nos alvéolos pulmonares. O que é isso, professor? Essa hematose é a troca gasosa. Então a gente inspira O2, oxigênio, e expira dióxido de carbono, CO2. Ok? Durante a avaliação da frequência respiratória, não se deve permitir que o paciente saiba. Existe um truquezinho, que é tipo você ficar aferindo o pulso radial. Você fica com o relógio, marca 1 minuto, né? E vai olhando aqui o pulso radial. Isso, gente, para driblar a atenção do paciente. Tipo, porque se você for falar que vai observar a respiração desse paciente, o ritmo respiratório, ele vai mudar, né? Inconscientemente ele vai mudar a frequência respiratória, certo? Então por isso você tem que dizer assim, não, estou olhando aqui o pulso do senhor ou da senhora, mas enquanto isso você está observando a expansão torácica, ok? É assim que é feito. Então os fatores que influenciam a respiração: o exercício, né? Você pode observar que quando você faz atividade física você fica mais ofegante, dor aguda também, respiração fica, né? Você fica mais cansado com a dor, isso. Ansiedade também, você fica com a respiração mais ofegante. O tabagismo também, o cigarro ele compromete, né, a questão pulmonar e consequentemente a respiração. A pessoa que fuma para nadar, né, sente dificuldade de mergulhar, enfim. Posição corporal, né, às vezes quando você está deitado, por exemplo, a sua respiração ela fica mais branda. Quando você está em pé, aumenta a frequência respiratória. Medicações, tem medicações que fazem com que você fique com a respiração mais tranquila, né? Principalmente ansiolíticos, né? Para diminuir a ansiedade. Então você fica com a respiração mais tranquila. Lesão neural também, alguma lesão, agora no TCE, por exemplo, pode causar um distúrbio na respiração e consequentemente você pode estar com dificuldade para respirar, né? Porque atingiu algum nervo específico. Função da hemoglobina também. Quando você tem hemorragia, a gente sabe que a hemoglobina ela é rica em, em ferro e oxigênio, né? Vocês já estudaram isso em biologia, certo? Então, quando tem hemorragia, por exemplo, consequentemente vai diminuir a hemoglobina, um exemplo, né? E consequentemente você vai ter dificuldade para respirar, ok? Os valores nascidos na respiração: 30 a 60 respiração por minuto, o latente 30 a 50, crianças pequenas até 2 anos 25 a 32 RPM, que é respiração por minuto, criança 20 a 30, adolescente 16 a 20 e adulto 12 a 20, que são os parâmetros normais, ok, pessoal? Aí as alterações respiratórias, tem a bradipneia, que é quando diminui a frequência respiratória, brad. TAC é quando aumenta a respiração, a frequência respiratória. Hiper é quando está muito alto, sempre alta, mantém alta. TAC é porque ela é transitória, pode dar um TAC e diminuir. A hiperventilação é quando está muito alta, hiperrespiração, né? Então quando está muito alto. A apneia é quando está sem respirar, o ar está negando. Hiperventilação é quando é ofertado uma ventilação muito alta para esse paciente. É interessante que a hiperventilação pode trazer danos, né, até cerebrais, enfim, tem que ter uma ventilação adequada. Por exemplo, a hiperventilação pode causar acidose metabólica, então tem que ter cuidado com a questão da ventilação. E hipoventilação também, a ventilação sendo inferior à necessidade pode trazer também danos cerebrais, ok? Vamos falar agora de pressão arterial. Legal, né, esse conteúdo? Pra cá. Então, pressão arterial, olha aí, o tanto que a gente utiliza, né, o tensiômetro, assim. Então, a pressão ou tensão arterial é um parâmetro de suma importância na investigação diagnóstica, sendo obrigatório em toda consulta e qualquer especialidade. Interessante é isso. Quando chega, por exemplo, o paciente admitido, é feito logo a aferição da pressão dele. Chega na classificação de risco, é feita a aferição da pressão dele. Então, tem que ser realizado, né, geralmente na admissão do paciente. E quando também digamos, o paciente ele vai fazer uma cirurgia, o paciente está fazendo uso de alguma medicação que altere a pressão, ele deve ser monitorado, ok?
Por isso que fala qualquer especialidade, por exemplo, na consulta. Relacionando-se com o coração, traz o sistema de pressão vigente na árvore arterial. Exatamente. Está relacionado com o débito cardíaco, com o coração. Né? Consequentemente, a gente, através da aferição de pressão, tem como ter noção como é que está o aparelho cardíaco também. Ok? A gente sabe que vários fatores influenciam na pressão. Por exemplo, o volume. A gente sabe que pressão é igual a quê? Volume vezes resistência. Então, quanto maior o volume, maior a pressão. Quanto maior a resistência, maior a pressão. É diretamente proporcional, né, gente? Então, por isso que existem medicações que são diuréticas. O que é isso? Fazer com que o paciente perca líquido, urine, enfim, né? Para diminuir o volume e, consequentemente, diminuir a pressão, certo? E também a questão da resistência. O paciente tem arteriosclerose, a gente sabe, que tem as placas de ateromas, né? Então, essas placas de ateromas, consequentemente, vai se acumulando, né, na parede do vaso, e isso vai trazer resistência. Se traz resistência, aumenta a pressão, porque está diretamente proporcional, né? Então, para a gente fazer a medição da pressão, eu utilizo um instrumento específico, que é o esfingmomanômetro, né, gente? Ou chamado também de tensiômetro. Além dele, eu utilizo também o que? O estetoscópio. Certo? Aí aqui fala um pouquinho da história, se depois, se quiser, né, saber um pouco acerca. Por exemplo, foi idealizado por 3 cientistas, né, Van Bosch, Rivasicci e Korotkov. Korotkov, inclusive, o nome do som, né, o tum, né, que a gente ausculta, esse tum é chamado Korotkov, em homenagem a esse cientista, certo? O primeiro, inicia com Korotkov, tum, aí tum, 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 tum. Então é chamado Korotkov, som de Korotkov, ok? O tamanho do aparelho depende da circunferência do braço a ser examinado. Verdade, existe, por exemplo, braços mais finos, né, pacientes caquéticos ou de criança, que eu tenho que utilizar um manguito menor. Enquanto em pessoas obesas, eu tenho que usar um manguito maior. É interessante que pessoas obesas também eu posso utilizar no antebraço, certo? Às vezes o braço, eu não consigo abarcar o braço, né? Então, eu coloco no antebraço, ok? A bolsa inflamável do manguito deve ter uma altura que corresponda a 40% da circunferência do braço, tá vendo, gente? Sendo que seu comprimento deve ser 80% do tamanho do braço. Então, por isso que eu falei, vai de acordo com o tamanho do braço e a espessura do braço. Manguitos muito curtos ou estreitos podem fornecer leituras falsas, olha aí. O tensiômetro pode ser de coluna de mercúrio, dificilmente a gente encontra. Mas lá no hospital tem um no ambulatório, certo? Coluna de mercúrio, que a forma de aferir é da mesma maneira, ok? Existe também o anaeróbio, o aneróide, melhor dizendo. O aneróide é o analógico, é isso que a gente, tem até a fotozinha aqui, que a gente conhece. E também tem o digital que é com bateria, né? Mas o digital ele não é muito confiável. Por quê? Porque a bateria pode estar fraca, por exemplo, e apresentar um valor errado. Semiautomáticos, com grau de confiabilidade variável, né, gente? Então, não é muito confiável não, ok? Pode sofrer alteração na calibragem, enfim. Certo? O estetoscópio. Existem vários modelos, porém os principais componentes são as olivas, coloca no ouvido, ok? Lembrando que essas olivas eu sempre devo fazer a asepsia delas, né? Quando eu coloco, principalmente quando o estetoscópio não é seu, então você tem que fazer a asepsia das olivas, quando recebe, quando pega o estetoscópio e quando vai devolver, ok? Então são pequenas peças cônicas, né, que proporcionam uma perfeita adaptação ao meato auditivo, de modo a criar um sistema fechado entre o ouvido e o aparelho. Então tem que se atentar, colocar as olivas de maneira adequada, que vede a entrada de qualquer som, ok? Tem a armação metálica, essa armaçãozinha metálica, põe em comunicação as peças auriculares com o sistema flexível de borracha,
é provida de mola que permite um perfeito ajuste no aparelho. Então você pode flexionar essa armação. Ela é flexível, certo? Ela é móvel, então você pode flexionar para melhor adaptação no seu ouvido, ok? Continuando, existem os tubos de borracha, que possuem um diâmetro de 0,3 a 0,5 centímetros e comprimento de 25 a 30 centímetros. Existem também os tubos, gente, sem ser de borracha de PVC. Ele é mais resistente, ele vai durar mais, porque o de borracha ele tem uma desvantagem, porque com o tempo, com calor, ele acaba se danificando, certo? Existem os receptores, que são dois tipos, a cânula e o diafragma. A cânula é aquela menorzinha, que ela é mais sensível ao som de menor frequência, né? Então, som de menor frequência utiliza a campânula. E o diafragma é uma membrana maior, né, semi-rígida, com diâmetro de 3 a 3,5, utilizado para ausculta de maneira geral. Então, sons mais sensíveis, de maior dificuldade, de menor frequência, né, para você ouvir e escutar, então você utiliza a campânula, ok? Então, menos audível que a gente fala. E os demais sons com o diafragma, certo? A técnica é lavar as mãos, pedir todo o material, reunir, dirigir-se à unidade do paciente, orientar o paciente sobre o procedimento, tem que explicar ao paciente que vai ser feito aquele procedimento. O paciente deve estar em repouso pelo menos 5 minutos. E sem ter feito uso, por exemplo, de cigarro ou de café, durante aí uns 30 minutos, nos últimos 30 minutos, ok? O braço selecionado deve estar livre de vestimento, então deve, se tiver com a manga comprida, puxar a manga, expor o braço, ok? O paciente deve estar relaxado e mantido, o braço deve estar relaxado e mantido ao nível do coração. Então a gente dá preferência ao braço esquerdo, que fica mais próximo ao coração, e deve estar na altura do coração. Deve estar na altura do coração. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deve estar na mesma altura do coração, ok? Quando o paciente está sentado, coloca-se o braço sobre a mesa para ficar na altura do coração. A pressão poderá estar facilmente elevada caso a artéria braquial fique abaixo do nível do coração. Por isso que eu estou falando, tem que estar no nível do coração. Então, se estiver abaixo, certo? A artéria braquial pode trazer informações falsas, certo? Por isso tem que estar na altura do coração. O pulso braquial deve ser palpado para o diagnóstico de sua integridade. Então tem que palpar esse pulso, você identifica o pulso, e consequentemente você vai saber que ali, naquele local, a circulação está ok e consequentemente vai aferir a pressão normalmente. A bolsa inflável deve ser centralizada por sobre a artéria braquial. Vocês estão observando sobre a artéria braquial, sobre a artéria, não em cima da artéria, ok? A margem inferior do manguito deve permanecer 2,5 centímetros acima da prega antecubital. Essa prega antecubital é onde está localizado o que? A artéria braquial. Prende-se o manguito e posiciona-se o braço de modo que fique levemente fletido. Então prende-se o manguito, como eu falei para vocês, tem que prender o manguito. Existe a parte de velcro para prender e existe também de encaixe. Existem essas duas formas. E tem que estar o braço levemente o que? Fletido. Ok? Então o método palpatório, são dois métodos, gente, o palpatório e o método de ausculta. A gente conhece mais o de ausculta, mas sempre tem que fazer o palpatório antes para fazer o de ausculta. Então o método palpatório seria como? Insuflar o manguito, fechando a válvula e apertando-se a perazinha, vai apertando rapidamente até o desaparecimento do pulso. Parou o pulso, então você vai acrescentar 30 milímetros de Hg, 30 milímetros de mercúrio. Então, por exemplo, parou em 120, então eu vou acrescentar 30 milímetros de mercúrio, então vai para 150, certo? Por que isso, professor? Por que eu não posso fazer até 180? Porque não há necessidade, pessoal. Pode causar lesão no paciente, formação de petequias, por exemplo, que é extravasamento sanguíneo. Então não há necessidade, certo? Então só acrescenta os 30.
Aí desinsufla lentamente o manguito até o aparecimento do pulso, que é considerada a pressão arterial máxima, ok? Vocês entenderam? Eu acredito que sim, né? Eu penso que eu estou em sala de aula, gente. Então, gente, o método palpatório só permite a verificação da pressão arterial máxima, né? Porque você vai insuflando aqui, tá. Eu paro ali, então quando eu paro de sentir, então eu vejo que ali é a máxima, ok? Eu não tenho a mínima, eu sei a máxima, que é onde parou de sair o som, de eu auscultar o som, ok? Método auscultatório. Coloca-se o diafragma do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial. Insufla o manguito suavemente até o nível previamente determinado, né? 30 milímetros acima, como eu falei anteriormente, da verificação da pressão arterial máxima, pelo método palpatório. Desinsufla-se lentamente até uma velocidade de 2 a 3 milímetros de Hg por segundo, então lentamente, né? Verifica-se o nível no qual o ruído, lembra do ruído? O tum, é o Korotkoff. Quem é o Korotkoff? Um dos cientistas, certo? Que desenvolveu o aparelho, enfim, para aferição de pressão. Som auscultado. O que corresponde à pressão arterial? Máxima. Continua-se baixando a pressão até o abafamento das bolhas e a seguir o desaparecimento completo do ruído de Korotkoff. Aí corresponde à pressão arterial mínima. Então a máxima a gente chama de sistólica e a mínima de diastólica. Ok? Algumas observações importantes. Por exemplo, variações da pulsão e na pressão do receptor do estetoscópio interfere com o resultado dos níveis tensionais. Então a posição do receptor do estetoscópio, então a posição do diafragma pode interferir nos resultados tensionais, porque às vezes você não escuta adequadamente. Então tem que posicionar da maneira adequada. A pressão arterial deve ser medida em ambos os braços, verdade. Se der uma diferença grande, gente, certo? Pelo menos de 10 milímetros de Hg, alguma coisa está ocorrendo. Então, num que deu menos, por exemplo, pode estar com alguma obstrução. Não é assim? Está tendo alguma obstrução na circulação que está fazendo com que haja essa diferença. Então, a diferença de pressão acima de 10 sugere obstrução ou compressão arterial do lado de menor pressão. Então, aí tem que investigar, né? Evitar a congestão das vias dos braços, pois dificulta a ausculta. Interessante é isso. A congestão das vias dos braços. Por exemplo, apertar demais, certo? Comprimir demais, causa congestão das vias, porque vai aumentar a quantidade de sangue naquelas vias. Então isso pode dificultar a ausculta. A roupa do paciente não deve fazer constrição no braço, ou seja, não deve ser apertada, ok? Para não ocorrer isso. A presença de arritmias importantes interfere na medida da PA. Pacientes que têm problema de arritmias, né, que vem tomando medicação, trata ou até às vezes não sabe, a pressão vai dar alterada, né? Interfere na medida, entendeu? Por isso que tem que conversar com o paciente, saber se ele é cardiopata. A PA, a pressão arterial, pode ser medida nas coxas, certo? Por exemplo, o paciente não tem os braços, ok? Ou porém, o paciente, né, já me perguntaram isso, professor, o paciente pode ser medido na perna, na coxa. Quando o paciente não tem perna, aí na coxa, né? Enfim, no braço, se tiver queimado, aí não faz no outro braço. Ou se os dois braços estiverem queimados, faz na coxa. Antes sempre do pulso, né, gente? Então a PA pode ser medida nas coxas, porém o manguito, lógico, tem que ser um manguito especial e com estetoscópio localizado no oco poplíteo. Onde é que fica? Atrás do joelho, certo, gente? Em pacientes obesos, a maior circunferência do braço determina, como eu falei anteriormente, níveis pressórios falsos. Então deve fazer aonde? No antebraço, ok? Aí o estetoscópio vai ficar onde, professor? Na artéria radial, não vai ficar no braquial, lógico. Se vai estar aqui no antebraço, vai ter que olhar na radial, ok? Em crianças, tem que fazer utilizando um estetoscópio, um tensiômetro adequado, ok?
Os valores normais da pressão arterial, 14 por 90. Professor, mas não é 12 por 9? 12 por 9 como é que eu posso dizer? De maneira geral. 12 por 9 foi classificado. Porque isso, gente, é muito relativo. Por exemplo, o paciente, uma pessoa que tem a pressão sempre 10 por 6, digamos. Eu acho que um de vocês tem a pressão assim, 10 por 6, pressão baixa. 12 por 8 é considerado uma pressão alta para aquela pessoa. Vocês estão entendendo? Então isso é muito relativo, certo? Então foi nomeado 14 por 9. Então adultos acima de 18 anos, 14 por 9, principalmente idosos. Se der 14 por 9, gente, está considerado normal, ok? Existe, a gente vai ver uma tabelazinha que é pré-hipertenso e tal, mas de maneira geral 12 por 8, mais adultos idosos 14 por 9. Mas a gente vai ver numa tabelinha posterior. Então, como eu falei, ocorrem variações da pressão de acordo com alguns fatores, por exemplo, idade. Em criança é nitidamente mais baixo do que em adulto, né, a pressão da criança. O sexo na mulher é pouco mais baixo do que o do homem, porém na prática adota-se os mesmos valores. É um pouco mais baixo, tem a questão do homem, a questão da musculatura, enfim. Então tudo isso interfere, né, apesar de ser pouco aí, mas tem uma interferenciazinha, certo? A raça, em alguns grupos é muito distinto, talvez se deva à condição cultural e de alimentação, né? Por exemplo, japoneses, chineses, o pessoal asiático, a pressão geralmente é mais baixa, né? Mas por conta da alimentação, né? A alimentação saudável, fazem uso de frutos do mar, enfim, em maior quantidade. O sono, né? Durante o sono diminui em torno de 10%, né? A pressão. As emoções, há uma elevação que a gente chama de pressão secundária, né? A sendo secundária aqui é uma emoção. Eleva, né? Principalmente a sistólica. Exames físicos, exercício físico também altera a pressão, lógico, né? Vai aumentar o débito cardíaco e consequentemente vai aumentar o volume e consequentemente vai aumentar a pressão. Ok? A alimentação após a refeição, há discreta elevação, porém bem insignificante. Mudança da posição, a resposta normal quando uma pessoa fica em pé ou sai da posição de decúbito, que é deitado, inclui uma queda na pressão sistólica de 15, essa mudança rápida, né, gente? De 15 mm de Hg. E uma leve queda ou aumento da sistólica de 5 a 10 mm de Hg. Pode ocorrer hipotensão postural. Hipotensão postural, por exemplo, eu não sei se levanta de uma vez, né? Então, por isso que a gente chama hipotensão postural, é quando você se levanta de uma vez, ortostática, em pé, a pressão tende a baixar. Por isso que às vezes a gente orienta o paciente a se levantar devagar, não levantar de uma vez, porque pode baixar a pressão e ele cair, ficar tonto, né? Enfim. Por isso que diz que se acompanha de tontura ou síncope, que é desmaio. Então aqui as pressões, ó, gente, recém-nato, né? Recém-nascido, 40 mm de Hg. Um mês, 85, 54. Observe que vai aumentando, né? Certo? Vai aumentando com idade. Adulto médio, 12 por 8, 120 por 80 e 12, 140 por 90. Então 140 por 90 por 12 é normal. Olha, eu falei anteriormente. Normal, alta, hipertensão, estágio leve, moderado e grave. Certo? Então moderado, ó, a sistólica 16 por 17, né? E a 16, aliás, 160 a 179, desculpa, gente, 160 a 169 a sistólica e a diastólica de 110 a 109 nessa variação. Então é estágio moderado, digamos, 16 por 10 é estágio moderado, né? Por exemplo, 17 por 10 nesse outro exemplo, 17 por 10, então é moderado. Estágio grave, de 180 a sistólica a 209 e a diastólica de 110 a 119, certo? Então 18 por 11 ou 20 por 11 já é estágio grave. Estágio muito grave acima de 210 por 120. Observe, então tá a sistólica aqui e a diastólica muito alta. Então aqui os aparelhos que eu falei para vocês, coluna de mercúrio, né? O manômetro digital, existe ele analógico, existe ele digital, certo?
E aqui as peçazinhas do estetoscópio, né? As olivas, a haste, a barra reguladora de tensão, a campânula, o corpo da campânula, que a gente chama de diafragma, aí o tubo, plástico ou borracha. O plástico eu falei do PVC, né? Pessoal, por hoje é só, obrigado e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Deus abençoe vocês.